Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 25, continuação, que diz assim: Descanso na providência divina. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e nem o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiem nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andeis preocupado quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isto, mas vosso Pai Celestial sabe da necessidade de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupações. É suficiente um mal que cada dia traz em si mesmo. Amém, né? Aqui Jesus está falando, né, para nós não nos preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã nós nem sabemos, né, se estaremos nele. Então, o Senhor aqui, ele ensinando ali, né, ele diz, né, descansa na providência divina, né? Não se preocupar não é não deixar de fazer planos, mas é para descansar no que Deus já preparou. Muitas vezes queremos trilhar nossos próprios caminhos, fazer a nossa própria vontade. Mas quão perfeito e agradável é viver na vontade de Deus. E temos que aprender isso, né? Viver da melhor maneira. Viver descansando no Senhor, porque Ele é a nossa providência. Muitas vezes achamos que é a nossa força do nosso braço. Mas se Ele não dá saúde, como, né? Como vai trabalhar, como vai se manter? Então, a providência divina vem de Deus. E Jesus, ele explica isso, né? Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Então a vida é mais preciosa. E quem cuida da nossa vida é Deus. Muitas vezes nós achamos que, mas se eu fizer desse jeito, se eu fizer dessa maneira vai dar certo, e eu vou estar na frente, vai dar certo, e a gente vai projetando assim, né, a nossa vida. Só que quando nós falamos, entregamos na mão do Senhor e falamos: Senhor, eis-me aqui, e descansamos nele, ele providencia. Porque muitas vezes estamos tão fadigados, estamos tão preocupados, estamos tão carregados, né? Sobrecarregados. E com nossos próprios fardos, com os nossos próprios pensamentos. E nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo, o direcionamento que ele está nos dando, né? Então Jesus, ele diz isso, que nós devemos parar e ouvir. O que diz assim a palavra, o que o Espírito Santo quer nos ensinar quanto a isso. Contemplai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Não tendes vós mais valor do que as aves? Então o próprio Jesus está falando. Se Deus cuida da terra inteira, cuida de todas as aves do céu, de todos os peixes que há no mar, de todos os animais terrestres. Imagina como Deus não vai cuidar de mim e de você. Deus dá o sol para o justo e para o injusto.
Se Deus cuida dos injustos, imagina dos justos, imagina daqueles que estão entregando a vida na direção dele e confiando nele. Mas o nosso erro é que nós não confiamos. Nós falamos que confiamos da boca para fora, mas na primeira oportunidade nós queremos pegar as dificuldades, nós queremos pegar de volta tudo que nós entregamos na mão do Senhor. E é sobre isso, né, que Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós nos descansemos o nosso coração, que nós acreditamos, que nós possamos entregar e confiar, acreditar e confiar que Ele pode fazer muito mais além do que pedimos, do que pensamos e do que nós imaginamos. Porque tudo isso, toda essa palavra, toda a Bíblia é meramente, né, só um resumo de tudo quanto Jesus operou nos nossos antepassados, de tudo quanto os profetas fez no nosso antepassado, que hoje está se cumprindo, né? Imagina se Jesus falou assim: maiores coisas vocês vão fazer em meu nome. Imagina o que vai vir pela frente. Vamos nos despertar diante dessa maravilhosa palavra, porque o Senhor tem mais além. O Senhor tem muito mais para as nossas vidas, para nos entregar. Então vamos viver tudo que Ele tem para nós. Vamos acreditar, vamos viver, confiar no que Ele falou para nós, né? Aqui também diz assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da vida? E por que andais preocupado quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor da sua glória, se vestiu como um deles. Então, nem Salomão, que foi o homem mais rico que houve e que ninguém mais será na face da terra, se vestiu com a glória do que o Senhor cria na natureza, como os lírios do campo. É tanta beleza que não se compara. Não se compara. Imagina o que Deus pode fazer para nós. Ele quer que nós pensamos e imaginamos, porque aquilo que nós acreditamos acontece. Então é o crer, né? Muitas vezes não acontece na nossa vida porque nós não cremos, nós duvidamos de tudo que Ele tem nos falado. A falta de crer faz com que as coisas não aconteçam na nossa vida. E o Senhor quer que acreditamos para que possa se cumprir o que Ele disse. Então basta crer. Se creres, verás a glória de Deus. É sobre isso, né? É sobre crer no impossível. É sobre crer que você vai mandar uma montanha se sair de um lugar para o outro. E vai acontecer. É crer, né? Aqui diz assim também: então, se Deus vestiu assim a erva do campo, aqui fala de Salomão, portanto, eu vos asseguro, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois se são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas essas coisas. Então muitos se preocupam, mas Jesus está falando, quem tem que se preocupar é as pessoas do mundo, porque é os pagãos que se preocupam em fazer renda, em ganhar dinheiro, em tudo isso, né, para o dia de amanhã, porque eles não sabem aonde repousar a sua cabeça. Mas aqueles que confiam no Senhor não será abalado, né? Aqui diz a palavra, que diz assim: o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. É suficiente o mal de cada dia, traz em si mesmo. Então, Deus está falando que Ele vai cuidar de nós. Então vamos depositar a nossa confiança nele, buscar assim em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar levar a palavra, buscar em primeiro lugar a sua vida com Deus, o seu cotidiano com Deus. Não é sobre o próximo. Como que você quer levar a palavra, sendo que você não vive o que você fala? Então é sobre nós aprendermos primeiro a viver o que diz a palavra.
Então, isso se repete na nossa vida, porque muitas vezes cometemos os mesmos erros. E quando cometemos os mesmos erros e nós não nos consertamos, não nos humilhamos e não pedimos perdão ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus e ao nosso Deus, isso se repete em nossas vidas. Então, vamos assim, cada dia mais crer e confiar e estar confiando em Deus. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.